E hoje eu estou com o Dr. Edson Bento Leite, cardiologista, médico formado há mais de 32 anos e veio aqui hoje conversar um pouquinho e nos ensinar como prevenir a nossa saúde nesses tempos tão quentes. Na verdade, doutor, seja muito bem-vindo. Prazer, Miriam, prazer a todos. Prazer estar aqui com você, falar um pouquinho sobre prevenção. Eu falo em todos os lugares que eu frequento, que eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, que prevenir sempre é o melhor remédio. Prevenção é muito mais barato do que você remediar qualquer situação, e em saúde também é a mesma máxima, né? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre, descontraidamente, né, sobre como você prevenir nesses tempos de mudança de temperatura, mudança de clima, porque o nosso corpo sofre, a gente percebe no nosso dia a dia, nossa, hoje eu estou tão cansado, né? É verdade. É importante a gente saber um pouquinho como manejar essa situação e se adaptar a essa nova ordem, né? É verdade. Inclusive a mudança climática, né? Eu acho que é um dos fatores que tem, assim, afligido muita gente, crianças, idosos. Então a gente gostaria, doutor, que nos ensinasse um pouquinho como a gente pode fazer para ter uma saúde, né? Levar o nosso dia a dia com mais saúde, com a nossa alimentação, a questão da água, a questão de uma alimentação mais saudável, exercícios, o que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Bem, você falou, deu um resumão bacana aí. Em primeiro lugar, parece que essas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando não são mudanças passageiras, elas são mudanças que vêm se efetuando, a temperatura está sofrendo, da Terra está sofrendo um aquecimento importante. A gente vê que nós temos influência de várias marés e vários ciclos, né? Nós estamos vivendo agora uma onda do El Niño, né? Que ele vem a cada período, ele aquece a água do Pacífico, essa água, esse aquecimento lá muda toda a característica do nosso clima aqui no Brasil. O El Niño influencia demais o Brasil, né? Nós sofremos muitas mudanças, muitas intempéries. Nós estamos vivendo uma situação que está todo mundo percebendo, né? Que o inverno, esse ano a gente não teve, tivemos pouco, e quando tivemos foram oscilações muito grandes de temperatura. Então, a amplitude térmica muito grande. E essa amplitude nos machuca, o corpo da gente sente, a gente fica mole, a gente tem dificuldade de concentração, a gente se sente enfraquecido. Isso tem a explicação porque os nossos sensores térmicos, o nosso equilíbrio dinâmico, o nosso equilíbrio hídrico, né? Ele fica completamente, meu Deus, correndo atrás de uma situação de melhor conforto, de melhor adaptação. Porque nós precisamos manter nossa respiração, nossa hidratação celular, nós precisamos manter o nosso rim funcionando, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar algumas respostas que podem ajudar e pode eventualmente fazer com que a pessoa sinta menos mal, digamos assim, diante de uma temperatura tão maluca, né? A gente vive amplitudes térmicas de 10, 15 graus no mesmo dia e isso nos faz um mal danado, né? É verdade. Então, assim, acho que a questão do que é alimentação, sal, o que a gente pode de repente está fazendo para amenizar um pouco, né? Já que realmente o calor está insuportável. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos saber de uma coisa fundamental. O nosso corpo humano, o nosso corpo é constituído de 60%, 65%, o idoso um pouco menos, em torno de 55%, de água. Então, o nosso corpo, a maioria do nosso peso corpóreo é água. Então, a gente precisa desse líquido precioso para sobreviver. Nós precisamos de água. E num meio, como a gente tem essa amplitude térmica muito grande, né, esse calor intenso chegando, a gente começa a ter o quê? Aumento para manter a temperatura, a gente começa a ter mais sudorese, a gente urina menos. E para manter a temperatura, nós precisamos o quê? Repor líquido para não desidratarmos. Então a gente precisa de no mínimo 2 litros de água por dia, no mínimo, né, para se manter o quê? Equilibrado do ponto de vista celular, o rim funcionando bem. E tem um detalhe que eu vou falar aqui, a gente tem um tempo meio curto, mas é legal eu falar isso daqui. Para o idoso, em especial, o idoso não bebe água. Por quê? Porque ele perde o reflexo da sede. Então é muito raro você ver uma pessoa de maior idade ingerir água, ela não tem sede. Então eu pergunto para os meus pacientes assim, você tomou água hoje? Eu tomei com o meu remédio, meio copinho de água. E aí, como fazer?
não sente sede. A gente usa alguns truques, né? Então, o velho truque da garrafa PET, né? Então você pega uma garrafa PET, põe na cozinha e deixa lá, só fiscaliza se a pessoa ingeriu aqueles 2 litros de água durante o dia. Que é muito importante você fazer esse monitoramento. Porque a falta de ingerir água, desidrata. 2, muitas pessoas, por desidratarem, começam a ter até quadro de confusão mental. Falha de memória, né? Quadro de desidratação do cérebro. Ele desidrata. E para você manter o rim funcionando, para você manter minimamente a pressão arterial controlada, manter as funções vitais mais nobres, o corpo vai pegando água de onde tem. Então ele tira água do intestino, ressecamento intestinal. Tira a água do rim, diminui a excreção de água, começa o quê? Infecção urinária, cálculo renal, insuficiência renal. Então, para a gente começar a perceber o quanto é importante uma boa hidratação. Parece uma coisa simples, e é. É uma questão também de mudança de hábito para quem não tem esse hábito. Exatamente, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura, né? De beber água quando precisa. Mulher tem problema com água, porque não bebe água porque vai ter que ir no banheiro. E não vai no banheiro na rua, só vai no banheiro em casa, então ela não bebe água. Não é, Miriam? Eu bebo pouca água, mas é porque eu esqueço e eu não gosto. Aí eu tento tomar outros líquidos. Me diz uma coisa, eu li uma vez... Que tipo de líquido você cita? Não, eu não bebo... Não, suco de laranja, essas coisinhas, né? Tá. Não bebo refrigerante. Bastante calórico, não bebo né? Refrigerante. Bastante açúcar. Né? Não. Só tomar cuidado com esses suquinhos que vendem em caixinha. Eu sei que tem uma Tem açúcar pra caramba, né? A pessoa acha que está tomando uma coisa dietética, super saudável e não é. É verdade, não, eu gosto de Fica aqui a dica. natural. Eu queria te perguntar, que eu li outro dia, não sei se isso é mito ou verdade. Tomar água antes de dormir e tomar água logo ao acordar. Diz que tem uma série de benefícios ao organismo, é verdade isso? É porque você trabalha, quando você tem, são dois polos, né? À noite, os nossos hormônios estão exauridos, ou seja, tem uma baixa hormonal, por isso que a gente dorme, para repor, né? Funciona porque você hidrata melhor, né? E você dorme mais hidratado e você faz com que o seu organismo em repouso tenha uma melhor excreção, né? Através dos rins. Então você começa a fazer uma melhora na filtração renal. Isso tem fundamento. Quando você acorda, os seus hormônios estão no pico, né? Então o cortisol está bem alto, DHEA está alto, tudo está alto, os hormônios sexuais já estão repostos. Então o que acontece? Você repõe ali, você melhora a função desses hormônios. Entra na célula, lubrifica, hidrata melhor, o corpo funciona muito melhor. E tem que beber água o dia inteiro, todos os dias, durante o dia todo. Não tem uma hora específica para beber água. Se você ingerir muita água ao dormir, você vai acordar de madrugada para urinar, porque teu rim vai filtrar. É para beber, mas não só nesse horário. A gente tem que fazer uma hidratação constante. O nosso corpo, ele desidrata o tempo todo. Quando a gente produz, por exemplo, energia, quando a gente produz os nossos ATPs, que são lá dentro da célula, a gente precisa de água para manter a troca. Então, o nosso corpo funciona essencialmente à base de energia e água. Se faltar um desses dois componentes, nada dá certo. Então, doutor, então a gente já sabe que é muito importante a questão da água, 2 litros, mais ou menos. Agora, só para a gente dar uma geral, com relação à alimentação nos dias de hoje, o que o doutor aconselha para a gente estar passando para as pessoas? Evidentemente, uma alimentação muito pesada, aquelas famosas, né, as feijoadas, aquelas coisas que, né, a gente não recomenda, porque pode dar uma sobrecarga muito, muito grande no organismo, né? E toda sobrecarga gera alteração muito aguda. Por exemplo, a gente fala muito, vou dar um exemplo que não tem nada a ver aparentemente com isso, mas fala sobre alimentação também. Você sabia que hipoglicemia causa infarto do miocárdio? Não. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem alterações alimentares muito importantes. Então você faz uma carga alimentar muito grande, você joga muita comida dentro do teu organismo, aí você faz os seus receptores olhar assim para o teu pâncreas e ele fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com todo esse monte de comida? Ele vai ter que se virar com aquela carga de açúcar, com aquela carga de carboidrato, com aquela carga de gordura, né? Então ele vai ter que se virar para arrumar um jeito de digerir tudo aquilo. E é uma sobrecarga muito importante que a gente exerce sobre o nosso organismo, de uma maneira geral, de uma maneira global. Entendeu? Então a gente recomenda o quê? Alimentações mais leves, mais equilibradas, em maior frequência e menor quantidade. Você não precisa comer pouco, né? Você precisa comer bem.
E comer bem não significa comer muito. A gente precisa ter o quê? Noção de que uma boa alimentação ela é equilibrada, prato colorido, né? Tem 5 cores ali no prato. Você tem que botar um pouco de carboidrato, proteína, um pouquinho de gordura. A gente precisa de gordura, porque o mito da gordura é muito, muito ruim as pessoas pensarem. Porque nós usamos gordura para produzir cabelo, para produzir hormônio, para repor a pele. Então não é ruim gordura. O que é ruim são os excessos. Sim. A gente precisa de um pouco de gordura para quê? Para você não se desnutrir. Se você faz você começa a consumir, chama catabolismo proteico. Você não tem gordura, você começa a consumir músculo. Essa é a cadeia do nosso organismo, ele precisa se alimentar. Como é que ele faz? Ele vai pegando carboidrato, que é a energia mais imediata, depois ele vai na gordura e vai na proteína. Se você não tiver isso, você também faz o quê? O catabolismo proteico, aquelas mulheres que têm bulimia, tem aquelas, né, não come aquelas modelos, tem aquilo, você vê aquela pele flácida, sem músculo, é daquilo, né? Começa a craquelar a pele. Então é importante ter uma alimentação bem balanceada, ter uma alimentação boa e basicamente é isso. E beber água, gente, é muito importante. Nós precisamos preservar o planeta e preservar o nosso planeta, nós precisamos ter o quê? Água, ingerir água em grande quantidade. E acho que vale só, a gente, para terminar, mas vale a questão aqui também de passar para as pessoas a questão de atividade física em horários determinados, né? Sim. Todo mundo sabe, mas acho que é bom. Nessa época é muito importante você fugir do meio do dia. Você fugir das grandes temperaturas, onde está mais quente e mais seco. Tá? Você vai fazer exercício, faz no final da tarde, faz na primeira hora da manhã. Sempre. Evite fazer atividade física, porque não é pelo fato que você está suando pra caramba que você vai perder peso, não. Você vai perder nutrientes, você vai perder sais minerais, você vai perder sódio, potássio, então você vai agredir mais o seu corpo do que o custo é maior que o benefício. Então, fugir desses horários, uma atividade leve, constante, que vai ser bacana para todo mundo. Tá bom, doutor. Então, acho que vale aqui algumas dicas: beber água, exercícios no horário certo e uma alimentação saudável. E ser feliz, né? E ser feliz, doutor. Obrigada. Aliás, vamos fechar a entrevista brindando com um pouquinho desse... Saúde a todos. Nossa, eu bebo tanto. Sejam felizes e exercitem-se e bebam água. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Tchim, tchim.